Estou aqui com o Gilson Strescher, CEO da Exacta Contabilidade, que está há mais de 25 anos no mercado e é uma parceira aqui do nosso sistema de gestão. Eu vou pedir aqui para ele, claro, contar um pouco da história dele na contabilidade. Então, Gilson, seja bem-vindo e já chega respondendo a pergunta aí pra gente, um pouco dessa história, que pelo jeito é resumida, né? Você me falou aí nos off que já tem mais de 30 anos de experiência, só a minha idade, galera. Ele só tem a minha idade com experiência. Olá, Thiago. Olá, ouvintes. Na verdade, a história é antiga, mas eu sou novo ainda, tá? Vai parecer que eu tenho 70 anos. Tenho 47 anos só, mas comecei a atuar na área de contabilidade com 17 anos. Caraca! E olha que interessante, Thiago. Quando eu fui fazer o meu segundo grau, que antigamente se chamava segundo grau, tinha a opção de você fazer a escolha por um curso técnico. Uhum. Eu fui fazer, então, um curso técnico de contabilidade. E nessa ocasião, quando eu me inscrevi para fazer o curso técnico de contabilidade, para mim, já naquele momento, não fazia sentido eu não trabalhar na área, já que eu ia estudar para fazer contabilidade. E antes mesmo de começar o curso técnico de contabilidade, que seria o segundo grau, antigamente, eu já fui pedir emprego no escritório de contabilidade muito famoso na época aqui em Curitiba, que continua existindo até hoje, que é a Audipar, Auditoria Contábil, de um contador chamado Arivaldir Folador, da família Folador, que tem vários escritórios de contabilidade até hoje aqui em Curitiba. Conheço. Eu comecei minha jornada na Audipar, uma empresa que fazia, na época, auditoria e contabilidade. Aprendi a prática lá e quando eu completou lá meus 4 anos e meio de empresa, me surgiu a oportunidade de comprar uma carteira de clientes, que eu já tinha terminado o curso técnico, já estava com o CRC técnico, e isso já me possibilitava atuar no mercado. Então, eu comprei uma carteira de clientes aqui na região do bairro Capão Raso, na época aqui em Curitiba, e de um outro contador que estava se desligando da contabilidade. Na contabilidade se compra a carteira de cliente, né? Tipo, é comprar podemos dizer assim, para a pessoa que está nos assistindo e ouvindo, é você comprar ali, tem a empresa X, você vai fazer a contabilidade da empresa X a partir dali, é isso, né? Exatamente. Na verdade, é uma troca de responsável. Na época ele já tinha uma carteira de clientes que ele atendia, ele estava se aposentando e ele então passou aquela carteira, uma venda, né, para mim poder assumir a responsabilidade a partir de então. E na época ali nasceu a Exata. Foi na década de 96, mais ou menos, nasceu a Exacta Contabilidade. Foi ali que a gente começou a explorar o nome Exacta Contabilidade, porque até então aquela carteira era explorada por um outro nome comercial, né? E a Exata existe desde essa época, como escritório de contabilidade. E a gente trouxe todas as técnicas que nós aprendemos lá na empresa de auditoria para atuar como escritório de contabilidade. E o mais interessante é que, por mais que a gente tenha uma sistemática de se fazer a contabilidade, nós sempre tivemos um viés tecnológico, ou seja, sempre buscávamos na tecnologia ferramentas, softwares que ou automatizassem ou nos dessem conformidade nas informações que nós estávamos entregando para os clientes. Então foi um casamento muito interessante naquela ocasião e temos seguido até hoje. Né? Show demais. Bom, eu ia perguntar também para você contar um pouco da história da Exacta e tudo mais, mas acho que você já contou um pouco aí desse caminho aí, né? E assim, você me falou aí que está há 25 anos com a Exacta, então seria mais ou menos isso? Exatamente. Indo para 27 anos agora, mais exatamente, tá? Bicho, você já deve ter passado por várias inovações tecnológicas, ainda mais que você falou que gosta dessa tecnologia e você sempre traz isso para a contabilidade para os seus clientes, né? Na verdade, não só gostamos da tecnologia, como na época, para poder operar a contabilidade, nós desenvolvemos tecnologias. Uma dessas tecnologias hoje está no mercado. Qual? Ou seja, o mercado contábil utiliza a ferramenta PIA, que é um programa de gestão de processos e gestão de custos de escritórios de contabilidade. São vários os escritórios de contabilidade que utilizam essa tecnologia que foi desenvolvida na época para resolver a dor da nossa empresa. E Gilson, você está falando aí do sistema que vocês desenvolveram e tudo mais,
mas também vocês usam o nosso sistema aqui da VHSys com os clientes. Conta aí pra gente um pouco dessa experiência que eles tiveram e os resultados que vocês começaram a ter depois que começaram a usar o sistema da VHSys. Isso é muito interessante também, tá? A gente, no início da história da Exata, nós tínhamos uma contabilidade tradicional, ou seja, nós dependíamos dos malotes de documentos que o cliente gerava na sua empresa para poder fazer o cálculo dos impostos, a contabilidade e até a geração da folha de pagamento. E isso não trazia uma conformidade nas informações, porque você monta uma história em cima de um monte de documentos que chegam na tua empresa e nem sempre você conta a história tal como ela aconteceu. Porque você tem a tua presunção daquela documentação que chega, né? Sim. E sempre foi uma preocupação nossa ter assim, uma integração com os softwares que as empresas utilizavam com os softwares contábeis que nós tínhamos. A gente esbarrava numa única coisa, a gente esbarrava na integração, ou seja, eu dependia ou do software que o cliente utilizava para fazer a integração com o meu software, ou da empresa que eu utilizava para fazer a integração com o software do meu cliente. Isso levava um time absurdo, era complicado isso, a relação era muito complicada, a integração demorava 6 meses, e me dava tanta dor de cabeça que eu, no meio do processo, às vezes até desistia. Nossa Senhora! E daí a gente começou a procurar no mercado ferramentas para a gente, já que a gente não consegue fazer a integração, vamos fazer o cliente mudar de ferramenta, entendeu? E daí a gente começou, então, a vender os nossos serviços contábeis acoplados a uma ferramenta de gestão. Ou seja, o cliente nos procurava, eu perguntava já no início se ele já tinha uma ferramenta de gestão, se ele tivesse, é lógico que a gente tentaria fazer uma integração, mas caso não fosse possível, a gente até bancava a ferramenta para o cliente e embarcava no custo da contabilidade a mensalidade desse software. Esse casamento foi perfeito, porque eu entregava muito mais valor para o meu cliente, né? Ou seja, eu além de entregar a contabilidade, eu entregava um software para ele gerir o seu próprio negócio. E foi aí que nasceu o casamento da Exata com a VHSys, né? Porque a VHSys foi a parceira que nós escolhemos na ocasião para poder fazer esse casamento aí, né? Ou seja, é aquele casamento que dá certo, né? É aquele casamento que dá certo. E, Gilson, além de ser bom pro cliente, também facilita o teu trabalho ali na contabilidade também, né? Porque tá tudo organizado e tudo mais. Porque eu sei de uma coisa, Gilson, por experiência, eu tenho a minha empresa e tudo mais, vivi várias realidades de outras empresas, é uma desorganização absurda, né? Principalmente quando a empresa chega para você, fala assim, Gilson, eu preciso aqui de uma contabilidade, a gente está começando e a gente já tem uma história, sei lá, de 3 anos e tudo mais, e agora a gente está querendo uma contabilidade. Deve ser uma zona, né, para mexer em tudo isso, né? Na verdade, normalmente o empresário, ele procura uma empresa de contabilidade mais qualificada, vamos colocar assim, quando ele cresce. E quando ele cresce, ele começa a ter problema de caixa daí, né? O crescimento faz com que ele administre o caixa mais de perto. E daí, nesse momento, ele procura um escritório de contabilidade que tenha capacidade tecnológica, capacidade de atendimento para poder prover a solução que ele precisa. E normalmente ele nos procura dessa forma como você falou mesmo, bagunçado. Mas é bom, porque ele já chega maduro para uma transformação. É muito difícil você pegar um cliente novo e dizer que ele precisa de tudo aquilo já no início. Sim. Ele precisa sentir algumas dores para entender que, caramba, se eu tivesse usado essa ferramenta no meu início, eu estaria bem mais longe hoje, entendeu? Mas o que a gente percebe é que realmente os clientes nos procuram quando eles precisam organizar a empresa. E daí é interessante, porque daí quando ele chega para nós, também, de novo, você tem uma ferramenta de gestão? Não tem. Emite a nota como? Não, eu estou entrando no site da prefeitura, estou usando um programa gratuito da Cefaz para emitir a nota. Caramba, isso não é a realidade do empresário. Ele precisa ter um controle do estoque, ele precisa ter um controle de clientes, de recebíveis, assim por diante. E a gente pega e passa o que a gente entrega para o cliente. Daí vem a pergunta, mas isso é muito caro? Não, se você usar software que a gente vai disponibilizar para você. Aí que entra a história, né? Porque daí a gente consegue, com a geração das informações direto no cliente, a gente consegue diminuir muito o tempo de processamento das informações dele dentro da nossa empresa.
E isso diminui o custo de operação dele. E, além de diminuir o custo, caramba, tem conformidade, tem transparência, tem pontualidade nas informações. Isso é um ganha-ganha muito interessante, tanto para ele como cliente, como para nós aqui no escritório, porque a gente tem a satisfação de estar entregando realmente as informações que ele precisa para gerir o seu próprio negócio. Legal, Gilson. E quando a gente vê hoje em dia, né, eu falei um pouco antes ali dessa questão que você viu muita tecnologia, muita inovação acontecendo, né? Tirando ali o sistema que vocês desenvolveram, o sistema da VHSys, como que a tecnologia pode auxiliar, como que você vê isso, da tecnologia auxiliando essas empresas na área da contabilidade? Como que você enxerga isso, essa facilidade? Porque, tipo assim, existe duas vias que esse cara pode ter. Ele pode ir no modo tradicional da contabilidade, hoje em dia e tudo mais, que eu acho que é um serviço que fica até muito mais caro, porque é o humano que tem que fazer toda essa organização, e tem a tecnologia que está a favor dela, né? Como que você vê essa questão da inovação em cima da contabilidade para as empresas? Eu vejo de uma forma muito tranquila, porque sempre fui ligado a muita tecnologia. Mas eu digo para você o seguinte, o meu colega contador, o empresário contábil, que não se atentou, e que hoje as empresas de contabilidade são mais tecnológicas do que manuais, do que processos manuais, é uma questão de tempo para assumir no mercado, se já não estão perdendo o mercado, se já não estão diminuindo o faturamento. Você percebe isso, você está vendo esse número cair dessas empresas contábeis que estão resistindo à tecnologia? Sem dúvida, elas não conseguem operar, Thiago, porque hoje é tudo tão tecnológico que eu não posso mais esperar que o meu cliente mande as informações. Eu preciso ter uma ferramenta de captura de XML. Começa por aí já, né? Não só a captura de XML das entradas dele, mas também daquele material de consumo que ele tem, mas também uma ferramenta que faça a captura das próprias notas que eles emitem. Então, se eu não tenho uma ferramenta que eu mesmo disponha para o meu cliente, eu vou ter que fazer a integração. E isso já começa a dificultar, porque se eu não tiver pessoas da área de tecnologia para fazer essa integração para mim, eu digo tecnologia própria, eu vou esbarrar no time das empresas de software disporem alguém para fazer essa integração. E isso começa a dificultar muito a operação de tal forma que quando o cliente perde lá 2, 3 meses no onboarding, por exemplo, dessa empresa dentro do escritório de contabilidade, ele já percebe que aquele escritório não vai conseguir atendê-lo. Porque, puxa vida, já estou no 3º mês aqui e eles não conseguiram ainda otimizar as minhas informações. Eles dependem muito das informações que eu mando para ele. E esse é o grande time que o empresário precisa ter. Se o teu contador depende de muita informação sua para gerar contabilidade, aí está o erro. Porque a tecnologia resolve isso. A tecnologia proporciona que o contador hoje, sem ele sair da empresa dele, sem pedir qualquer documento da sua empresa, ele consiga gerar contabilidade com perfeição e com conformidade. Então, se ele está pedindo documento, pode ter certeza de que ele já está ficando para trás aí naquilo que pode fornecer de consultoria e de ajuda para o empresário a crescer. Ô Gilson, agora deve ter empresária que está nos assistindo, nos ouvindo, e eles pensaram assim, meu contador está 3 meses me pedindo informação. O que seria o normal hoje em dia com essa tecnologia, com esse avanço? Qual que é o normal ali para a contabilidade e a empresa andarem juntos, caminhar juntos na areia da praia? O normal é o contador não pedir absolutamente nada. Nada? Nada. Que doideira. No onboarding, olha só que interessante. No onboarding de um cliente aqui na Exata Contabilidade, a gente faz uma senha de consulta das informações bancárias, ou seja, a gente me cria uma senha da própria conta bancária de consulta, que me dá autorização somente para consultar e colher as informações que eu preciso, e a integração ou a senha do software que ele utiliza, quando não é o software que nós disponibilizamos para o cliente, como o VHSys. Somente com isso eu consigo gerar as informações dele. Lógico que daí tem a questão de folha de pagamento, que também tem uma outra tecnologia que nós utilizamos para fazer o apontamento de folha, tem uma outra tecnologia que a gente tem para poder fazer o registro do funcionário, eu não fico dependendo
de esses documentos chegarem no meu escritório, eu mando o link para esse propenso funcionário que vai trabalhar na empresa para ele preencher as informações para mim, e toda essa tecnologia que ele utiliza, ele alimenta as minhas ferramentas aqui. Então, eu não preciso de informação nenhuma, a não ser dos novos funcionários que ele vai contratar. Já tá tudo assim, tão fácil assim? Meu Deus. Espera aí que eu vou fazer uma ligação aqui. Viu? Tô demitindo você, contador, que você fica me pedindo toda hora informação. Imagina. Tô indo para a Exacta. Sabe que se realmente acontece isso, seu escritório está toda hora pedindo para você o extrato, está toda hora pedindo documentos ou informações, já é um bom termômetro para ver se esse contador tem tecnologia para te atender ou não. É porque está faltando tecnologia. Com certeza está faltando tecnologia. E como que você vê... Vamos pensar assim... Você viveu esses 30 anos, começou com 17 anos, isso é importante falar, que ele não é velho, tá? Ele só começou novo, né? Mas, Gilson, você passou aí por 25 anos, 30 anos de evolução. Como que você vê daqui 30 anos a contabilidade acontecendo? Será que vai ter uma só pessoa aí dentro, só o Gilson, fazendo 300 empresas ao mesmo tempo, porque tudo vai ser automatizado, em relação aos dados, informações da empresa, vai estar tudo unificado e tudo mais, não vai existir papel. Como que você vê isso daqui 30 anos? Eu imagino da seguinte forma: um piloto de avião que carrega 400, 500 pessoas e com um painel com uma série de botões, tem que saber com precisão quais botões apertar para poder levar aquele passageiro ao seu destino. É isso que eu visualizo, tá? Vai ser com uma pessoa, vai ser com 10 pessoas, vai ser 20 pessoas, depende do tamanho do mercado que ele pegar. O que eu imagino é que os bons contadores, eles vão ter muita tecnologia para poder entregar conformidade e vão trabalhar mais na área consultiva, ou seja, com base nas informações que ele gera do cliente, ele vai atuar mais como um consultor, um conselheiro de administração, um conselheiro empresarial, de dizer qual é a estratégia que a empresa precisa seguir. E é impressionante isso, viu? Porque essa mudança de valor, de percepção de valor já está acontecendo. Tem muitos empresários que durante a crise precisaram apertar muito o controle do seu caixa. E a primeira pessoa que ele lembrou para fazer isso foi o contador. Se o contador, naquela ocasião, já tivesse dispondo de informações do negócio do cliente, ele já pôde assessorar com muita perfeição, com muita qualidade o teu cliente na pior fase da vida. E você não vai perder nunca mais o cliente por conta disso. Sim. Por conta do que você tinha de informação no momento que ele precisava. E agora que eles perceberam, né, que o jogo é duro de ser jogado, o empresário do Brasil é uma atividade de risco, infelizmente, tá? Não deveria ser, mas é uma atividade de risco. Eles precisam ter o controle da operação, do dia a dia da sua empresa, muito bem afinado. E a pessoa correta para isso é um contador que utiliza tecnologias para gerar as informações. Porque se ele não tiver essa pessoa, ele talvez esteja trabalhando no prejuízo e só vai descobrir quando estiver quebrado. Literalmente, infelizmente, é isso que tem acontecido. Show. Gilson, agora sim a gente está encerrando aqui o nosso papo e tudo mais, mas seria muito legal agora essa dica, tanto para as pessoas que já têm uma contadora, tanto para as pessoas que nesse momento estão procurando isso, né? A importância da tecnologia, da integração de sistemas para facilitar a vida deles. Então a gente está falando tanto do sistema criado por vocês, quanto do sistema da VHSys, o quanto isso é importante para a vida delas, quais são as vantagens e benefícios, né? São muitos. Eu não consigo pensar hoje na minha empresa não utilizando as tecnologias que eu utilizo. Basta, assim, para nós contadores, né, porque a maior parte que vai ouvir essa matéria, acho que vai ser contador, né? Para nós contadores, basta a gente pensar como a gente fazia o imposto de renda há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Era completamente manual e a gente conseguia, inclusive, controlar as informações, ou seja, a gente conseguia controlar as informações que nós inseríamos nas declarações de imposto de renda com as informações que nós gerávamos para o fisco fazer o cruzamento nas declarações de imposto de renda.
Hoje, o fisco tem uma quantidade absurda de cruzamento de informações, informações que vão ao tempo todo para eles via cartórios, via emissão de nota fiscal, via, cartão de crédito, cartão de débito. Essas informações, elas são muito mais controláveis pelo fisco. Então, sem tecnologia, você não consegue atingir uma conformidade disso e entregar com perfeição a informação do cliente. E é uma questão de tempo. Eu tenho certeza que muitas empresas brasileiras estão tendo níveis absurdos de inconsistência das informações que geram o fisco por conta da falta da tecnologia. E isso é uma questão de tempo, ou seja, o governo não tem efetivo para fiscalizar todas essas empresas, mas gradativamente a gente percebe que ela tem abaixado a régua para atingir essas empresas. Basta uma mudança na legislação para que essa fiscalização seja informatizada. E se ela se tornar informatizada, o que vai acontecer, e que já acontece em alguns casos, é o empresário receber uma correspondência só dizendo para ele a diferença do imposto que ele vai ter que pagar. E quando isso acontece, puxa vida, não tem muito o que fazer a não ser pagar, porque o fisco já chegou na informação antes mesmo do empresário e do próprio contador, ou seja, caiu a casa, né? Então, sem tecnologia, Thiago, não é possível hoje você trabalhar na área de contabilidade. Se eu tivesse um recado para dizer para os meus colegas pulem de cabeça, nadem nesse mar, porque se você não nadar nesse mar, você vai não só vai diminuir o teu estresse, mas vai diminuir o processamento e, o mais importante, vai aumentar a lucratividade da sua própria empresa. E, além disso, você consegue ir aumentando a lucratividade por meio de ter mais clientes, porque você vai ter, vai conseguir operar de uma forma muito mais fácil, né, Gilson? Mais tempo. Hoje tem empresas, assim, essa ferramenta PIA, ela dá a possibilidade de você analisar o tempo e custo de processamento. E é impressionante, assim, porque as mesmas empresas que há 10 anos nós levávamos uma semana para fazer a operação, hoje a gente leva horas e, às vezes, uma pessoa apenas operando os botões do avião. Entendeu? Coisa linda! Então, é uma coisa espetacular, assim, quando você consegue controlar, e eu controlo isso há muito tempo, então isso ficou muito claro para nós aqui da Exata. Mas é muito, muito isso. Acho que a tecnologia, ela tá aí para beneficiar. A gente tem que se aproveitar disso, a gente tem que usar, a gente não pode criar essa resistência. Principalmente se a gente olha para trás e vê todo o histórico de resistência que foi acontecendo e o que aconteceu com essas empresas, né? A gente tem vários exemplos na nossa história, em todas as áreas, de empresas que foram resistentes à tecnologia, ao tempo, e o quanto isso foi prejudicial, né? Então, essa é a dica aí que o Gilson falou. Contadores, usem sistemas de integração, usem sistemas de contabilidade que vão te facilitar, que vão fazer você ganhar tempo, aumentar a sua lucratividade, como o Gilson falou, né, Gilson? Então, assim, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, Gilson. Muito obrigado pela sua participação. Eu acho foi enriquecedor a gente saber da tua experiência, saber que foi um cara que desde o começo da carreira sempre pensou nessa tecnologia, mesmo numa época que a tecnologia de software era uma coisa mais difícil, você já estava trazendo essa inovação. Então, fico muito feliz de trocar com você, de aprender com você, e eu tenho certeza que nossos ouvintes e nossos espectadores que também estão nos assistindo também aprenderam muito contigo aí, Gilson. Muito obrigado. Legal. Hein? Prazer foi meu, Thiago. Estou sempre à disposição, porque se tem alguma coisa que eu gosto de entregar, é o conhecimento que eu adquiri nessa profissão que tanto me deu. Então, para mim é um prazer compartilhar esse conhecimento com outros colegas de profissão. Eu não tenho eles como concorrentes, tá? Eu só lamento muito que esses contadores que não estão se qualificando estão perdendo cliente para empresas mais tecnologicamente preparadas para o mercado de hoje. Pois é. O recado está dado, a informação está dita. Muito obrigado, Gilson, pela sua participação. E é isso, pessoal.